Mais uma vez aqui com o quadro de previsão do tempo da Terroir, seja muito bem-vindo. Hoje com uma configuração completamente diferente. Você tem visto que temos batido papo aqui com o professor e doutor Moleon e mais uma vez ele volta essa semana para nos explicar um pouco sobre o efeito Laninha. Muito tem se falado aqui no nosso país sobre o El Niño e as consequências catastróficas em algumas regiões do nosso país. Dessa vez a gente vai entender como funciona o fenômeno Laninha e quais consequências ela pode trazer aqui na nossa região. Mais uma vez, é uma satisfação estar com vocês e tratar desses fenômenos, como o caso do El Niño, Laninha, que é muito falado na imprensa, mas não se esclarece exatamente o que é o fenômeno e as suas consequências. O El Niño é água quente e o Laninha, água fria. O El Niño, em princípio, ele pode se repetir a cada 3, 7 anos e pode persistir durante 9, 10 meses ou às vezes até passar de um ano para outro, levando aí da ordem de 18 meses. Mas é só o fenômeno oceânico. Existe o fenômeno que ocorre na atmosfera como resposta às águas quentes ou águas frias, que chama-se oscilação sul. É a variação do campo da pressão. Então, se a água está quente e a atmosfera responde à água quente, vai haver um abaixamento da pressão em cima da água quente, produzindo nuvens de chuva em cima da água quente. E automaticamente essa pressão sobe em cima do Brasil, Nordeste, Norte, Amazônia, e produz essa alta pressão, produz secas. Quando ocorre o inverso, Laninha, as águas frias, aí o campo de pressão em cima da água fria aumenta. E por questão de continuidade de massa, já não está destruindo, não se está destruindo o ar. Se empilhar ar, pressão alta, em cima da água fria, vai baixar a pressão em cima da Amazônia, em cima do Nordeste. Quando se tem El Niño e a atmosfera responde às águas quentes, então, em geral, se tem seca no Norte e Nordeste, boa parte do Centro-Oeste, e excesso de chuva no Sul. Quando se tem um Laninha, águas frias, e a atmosfera responde aumentando a pressão em cima das águas frias, aí a pressão atmosférica vai baixar e vai chover mais em cima do norte e nordeste e o sul do país fica seco. Mas nem sempre a atmosfera responde. Porque a parte da atmosfera é o que, na realidade, modifica a chuva. A água quente em si não faz nada. Se a atmosfera não se acoplar, se a atmosfera não responder ou à água quente ou à água fria. Não muda o campo de pressão e não mudando o campo de pressão, não muda a distribuição da chuva no território brasileiro. E cheguei à conclusão que em números redondos, em 40% das vezes, a atmosfera não responde. Agora, a água está esfriando e deve esfriar mais daqui para o final do ano, que é essa mudança. Então, quando tem água quente, nós temos dois fenômenos que ocorrem. Um é um vento fraco e outro é um fenômeno oceânico chamado onda de Kelvin. Essa onda, então, ela traz água quente de lá do oeste do Pacífico. Indonésia, Austrália. Normalmente o vento sopra da América do Sul em direção à Austrália. Vai empilhando água quente lá. E muitas vezes o nível do mar lá pode estar 50 centímetros acima do que está aqui na costa do Peru, do Equador. E, de repente, a pressão que exerce esse amontoado de água faz com que as camadas inferiores do Pacífico batam e expulsam essa água quente de lá e vem viajando do oeste do Pacífico em direção à costa da América do Sul. Aí, em questão de 3 meses, a água começa a ficar quente. Depois, o vento começa a se acelerar e passa a jogar mais água da América do Sul em direção à Austrália. Tirando essa água superficial, como ali é um continente, a água fria vem de baixo e ocorre uma ressurgência de água fria. Aqui na costa brasileira, nós temos o caso do Cabo Frio, tem esse nome, porque tem ressurgência de água fria ali, ou seja, o mar é mais frio nessa região de Cabo Frio. No caso do Pacífico, o vento começa a se acelerar, por atrito vai empurrando a água lá para o lado da Austrália, para o lado da Indonésia, e a água de baixo sobe mais fria
e começa a esfriar. Essa época do ano é uma época muito ruim de se fazer uma previsão acertada, porque é uma época de transição. O Sol foi para o hemisfério norte no dia 20 de março, ele está começando a aquecer os continentes do hemisfério norte e o Pacífico ele passa assim por uma espécie de neutralidade, ele não tem muito influência na atmosfera nesse período. Então nós vamos ficar monitorando, mas esse aspecto de o oceano estar se esfriando, ele vai ter consequências nessa colheita do hemisfério norte, que eles estão começando a plantar agora e atrasaram o plantio. A janela deles é do 31 de maio, então já tem gente que ainda vai plantar. E como eu disse, se o período de crescimento da planta encurtar, agora a gente espera invernos mais longos. Ou seja, o inverno, em vez de terminar em março, se estica até maio, e em vez de começar em novembro, já pode começar no final de setembro, início de outubro. Então, o período do inverno aumenta e o tempo disponível para a planta crescer fica mais curto. A planta não consegue fechar o ciclo dela. E isso é provável que ocorra neste ano nos Estados Unidos e na China, que são os dois principais produtores de grãos. Perfeito, professor. Eu agradeço a sua contribuição mais uma vez. Nos próximos episódios a gente vai agora falar de regiões mais específicas, regiões realmente agrícolas e o que a gente pode prever nessa próxima safra. Agradeço mais uma vez a contribuição. Até!